Você quer ser empregador? Quer deixar de ser empregado? Esse é o tema do nosso Quero Saber dessa terça-feira. A Lenir já está aqui com a gente para responder as suas perguntas e já tem telespectador enviando a sua pergunta para a edição desta terça-feira. Vamos ver quem já está com a gente aqui. A primeira pergunta é da Magali. Ela pergunta o seguinte: devo ter algum comportamento específico para dar certo como empreendedora? O que a gente pode falar para ela? Que ótimo. Que ótimo. Eu acho que uma essência do empreendedor é ele estar constantemente satisfeito. Então, seja para resolver um problema, seja para melhorar o seu produto, seja para ampliar o mercado que você está atuando, mas eu diria que o comportamento do empreendedor é esse, eu estar insatisfeito para resolver algo. Eu olhar hoje para o meu cliente, olhar para o meu time interno, para minhas condições de mercado e pensar o que eu posso melhorar. Isso é uma qualidade imprescindível e permanente no empreendedor. Não visando apenas lucro, né? Porque se não tiver qualidade também não vai adiantar também, não, né? De maneira nenhuma. Vamos a mais uma pergunta do Tiago. Trabalho só no período da tarde. Como faço para iniciar uma empresa na parte da manhã? Será que vou ter sucesso? Como dividir essa jornada, hein, Lenir? É bacana, Marcos, porque essa transição ela precisa acontecer com calma e principalmente pensar no quê? Planejar. Né? 1 a cada 5 profissionais em transição de carreira avaliam empreender. Então, se eu estou fazendo isso enquanto eu estou trabalhando, o primeiro caminho, pesquisar, planejar essa etapa e fazer um processo gradual. O que algumas pessoas fazem é fazer uma ruptura completa, né? Sair de onde está e diretamente empreender sem avaliar o mercado, sem avaliar os seus clientes, sem avaliar recursos, sem procurar parceiros. A gente tem parceiros extremamente importantes, como o próprio Sebrae, inclusive, de dar subsídio para esse empreendedor. Então, eu diria que fazer um processo gradual, dedicando parte desse tema até mergulhar de cabeça, de fato, no negócio, Marcos. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. A pergunta agora é do Fernando. Em que momento devo decidir deixar de ser empregado e ser empreendedor? Às vezes a pessoa tem uma vocação, tem uma ideia na cabeça, só isso basta ou não basta? Não. Não basta também ter só dinheiro para empreender, né? Passa muito pela primeira pergunta, que é eu olhar qual é a insatisfação, o que eu quero resolver. E empreender, gente, assim, não é só querer ganhar dinheiro. Passa também pelo propósito, passa pela identificação, passa pela persistência, né? Eu vejo alguns profissionais falando, puxa, eu quero ser dono do meu próprio nariz, por isso que eu quero empreender. E muitas vezes, quando a gente tem clientes, a gente tem vários chefes ao mesmo tempo. Então, esse momento eu preciso também entender que eu estou ali para servir, para contribuir. Então, não basta ter só dinheiro, não basta ter apenas uma ideia. Né? Eu gosto de falar que não basta fazer pão para ser padeiro. Preciso entender os ingredientes, entender quem são os meus clientes, como funciona esse mercado e aí sim entender que é 24 horas. Ser empreendedor é estar mergulhado no seu negócio 24 horas. Elaborar planos, metas e tudo mais. Exato. Muito bem, daqui a pouco a Lenir volta para responder mais dúvidas sobre este assunto. Você continua enviando a sua pergunta, o seu questionamento para o nosso WhatsApp, que é o 991710396. Você quer deixar de ser empregado para ser empregador? Tem alguma dúvida? Manda para a gente. Dá tempo ainda, o Jornal do Almoço vai até a 1 da tarde e daqui a pouco a Lenir volta para responder as suas dúvidas. Conforme prometido, voltamos com Quero Saber para a última rodada de perguntas, trazendo orientações e respondendo a sua dúvida para quem quer deixar de ser empregado para ser empregador. A Lenir já está aqui novamente com a gente. Vamos ver quem está mandando a sua pergunta, o seu questionamento. O Henrique faz uma pergunta que é importante, né? Existe diferença entre empreendedor e empresário? Eu acredito, Lenir, que as pessoas fazem confusão, né? Henrique, realmente faz sim a diferença. Empreendedor é aquele que tem uma ideia, aquele que vai atrás, que aplica a sua ideia. Empresário, muitas vezes, é o profissional que faz a gestão disso, que trata da perenidade do negócio. Dá para ser empreendedor e empresário ao mesmo tempo? É desafiador, mas dá. Muito, né? Dá. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, então, pelo WhatsApp do Jornal do Almoço. A Luísa.
o que é essencial no começo de uma vida empreendedora. Volta um pouquinho que a gente falou lá no começo do nosso JA. Luísa, empreender é desafiador e é para a vida. Então, uma das coisas extremamente importantes é a dedicação. Dedicação, tratar isso como algo que vai fazer parte da sua vida e planejar, né? Como a gente já também vem conversando sobre isso. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, tem muitas perguntas chegando para o nosso WhatsApp. O Neto, tudo bem, Neto? Em qualquer momento da economia é propício a abrir o próprio negócio. Já tenho sala e clientes, mas tenho dúvidas com relação a esse momento. Tem que esperar um momento da economia? É o questionamento do Neto? Dependendo do negócio, sim, Marcos. E de fato, Neto, eu acho que entender um pouquinho esse mercado que você vai atuar, como é que está a questão de concorrência, como é que está a questão de procura para o teu negócio. Então, assim, é muito importante estudar, né? Planejar e entender, assim, se é o momento, porque muitas vezes é na crise que nós temos oportunidades, muitas vezes, mas para isso você precisa entender desse mercado que você vai atuar. Então, planejar, pesquisar, conversar com concorrentes, olhar para o mercado, a internet está aí dando bastante espaço para isso, e de fato mergulhar. Muito bem. Valeu, Neto. Obrigado. Edson, chegando também no Jornal do Almoço, qual a melhor opção? Buscar parcerias e sócios para um empreendimento ou começar sozinho o seu negócio, hein? Duas perguntas em uma. É bem bacana, eu acredito muito nessa questão de parcerias, né? Trabalhar com parceiros, já que a gente estuda para ser especialista em algo, mas esse ecossistema de negócio, muitas vezes, eu vou ter outras demandas. E por que não desenvolver parceiros naquilo que eu não sou bom, eu ter alguém para recomendar? Começar sozinho também tem seu ônus, né? Então, assim, entender, dentro desse meu mercado, sou especialista em algo, então eu vou procurar parceiros, pessoas que possam complementar e eu poder, naturalmente, poder oferecer mais do que só o meu trabalho, Neto. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, então. Mari, já fiz a transição de empregada para empreendedora individual e para empregada novamente. Não me adequei a ficar sem salário, mas gostei da liberdade de empreender e tudo mais. Só que os desafios também são enormes, principalmente em relação a salário, que não tem mais. Que dicas, Lenir, você tem para saber fazer a escolha certa, hein? Eu brinco que enquanto empreendedor a gente tem algumas responsabilidades, né? Primeiro a gente paga o nosso maior sócio, que é o governo, o time, e se sobrar a gente tira. Então lidar com essas mudanças de deixar de ter a estabilidade e agora me adaptar a esse novo modelo é de fato desafiador. Então, olhar para dentro de si, se você efetivamente está pronta para empreender, né? Ser dona do meu próprio nariz, como a gente falou antes, eu tenho ônus e bônus. Então, olhar o quanto que eu estou disposta a trabalhar sem garantias, que muitas vezes ter um emprego, né, formal, ele me gera. Então, essa insatisfação, essa falta de estabilidade é algo que nem todos os profissionais estão dispostos. Tem que colocar bem na balança lá. Tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta chegando? Vamos lá. Araújo, optar por franquia é uma opção segura para empreender? Rapidinho para responder para o Araújo, Leni, por favor. É bem interessante. Muitos empreendedores, às vezes, com o valor de uma boa saída, né, de onde estava, optam pela franquia, onde eu posso já ter o modelo pronto e aprender com alguém que entendeu que já deu certo. É sim uma forma segura também, né? Não é diferente de criar a sua ideia, de empreender com o seu próprio desejo, seu propósito. Mas, sem dúvida, é uma forma mais segura de embarcar neste novo momento de empreender, sim, Marcos. Ok. Lenir, obrigado pela participação no Jornal do Almoço. Tenho certeza que ajudou muito quem quer deixar de ser empregado para ser empregador. Exato. E certamente voltem outras oportunidades aqui no JA. Obrigado, boa tarde para você. Obrigado pela oportunidade, Marcos.